Testamento, as origens da Revolução. A Era de Ouro, o auge do conhecimento. A consolidação, estratégias que funcionam. O Renascimento, a nova era começa aqui. Acesse agora 700 gigas para explodir sua cabeça. Escaneie e acesse tudo. Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. Quero contar para você que no ano passado eu me tornei membro de um grupo de apoio para pessoas antissociais. Estamos em março e a gente ainda não se encontrou. Hoje, 2 de março de 2026... A grande notícia do fim de semana que passou é, sem dúvida, o desmantelamento quase completo da estrutura governamental iraniana, começando com a eliminação do Zé Turbante principal, o Ayatollah Ali Khamenei, a partir de um esmagador ataque desfechado por Israel com o apoio dos Estados Unidos. Logo em seguida chegou a confirmação de que o Ayatollah chegou em segurança ao inferno. Nas imagens liberadas pelos meios de comunicação iranianos e israelenses, pode-se ver a magnitude do ataque aéreo que surpreendeu Teherã com mísseis destruidores de bunkers, realizado durante o dia e não à noite, como de costume, o que certamente pegou as autoridades iranianas completamente desprevenidas. O ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, também desviveu nos ataques de Israel, segundo informou a agência de notícias estatal. O político, amiguinho do peito do maior ladrão da história do Brasil, foi despachado para o inferno ontem, na casa dele em Teherã, junto com o guarda-costas, de acordo com a mídia estatal. Informações ainda não confirmadas davam conta de que o atual presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, que operava a partir de um complexo de teleradiodifusão, também teria sido desvivido nos ataques aéreos israelenses a Teherã. Os meios de comunicação iranianos informam que o filho do Zé Turbante Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, que há tempos era mencionado como um dos potenciais sucessores, também teve o CPF dele cancelado. Paralelamente, o portal Globe Observer informa que o líder do Hezbollah desviveu 10 minutos depois de anunciar a entrada do grupo no conflito contra Israel. O presidente norte-americano Donald Trump disse hoje que o cronograma de operações militares está muito mais adiantado do que o previsto e que os Estados Unidos atacarão o Irã pelo tempo que for necessário. Segundo ele, a projeção é de 4 a 5 semanas, mas que se pode ir muito mais longe do que isso. O que for preciso será feito, disse o presidente, que também disse ao jornal The New York Times que não descarta enviar tropas para o Irã. Até agora, os países muçulmanos que apoiam o ataque de Israel e Estados Unidos ao Irã são o Kuwait, a Arábia Saudita, o Catar, a Turquia, os Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Os países muçulmanos que não apoiam o ataque ao Irã até agora são a França e o Reino Unido. Talvez você não acredite nessa história, mas o fato é que, nos últimos anos, agentes infiltrados do Mossad se passaram por médicos e dentistas dentro do Irã. Esses dentistas davam prioridade a militares-chave e ao pessoal de elite iraniano. Durante uma consulta odontológica de rotina, eles implantavam dispositivos de rastreamento como obturações em cavidades dentárias. Por outro lado, gastroenterologistas implantavam dispositivos semelhantes nos pacientes de elite deles. Ontem,
o Mossad sabia exatamente onde cada um deles estava, incluindo a esposa e os familiares do Zé Turbante Ali Khamenei, e enviou mísseis contra todos eles. Mais de 400 militares e funcionários governamentais de elite foram eliminados nos primeiros momentos. Talvez essa seja uma das razões pelas quais os israelenses sabiam onde Khamenei estava se escondendo quando o ataque foi desfechado. No fim das contas, o Irã agora está completamente nu, militarmente falando, claro. As forças de defesa israelenses despejaram mais de 2.000 bombas em 30 horas e obtiveram superioridade aérea sobre o espaço aéreo iraniano já no primeiro dia. Reiterando, superioridade aérea sobre uma nação de 88 milhões de pessoas com o maior arsenal de mísseis balísticos do Oriente Médio, obtida antes do sol nascer pela segunda vez. A rede de defesa aérea do Irã é a única coisa que está entre qualquer que seja o urânio enriquecido ainda existente e um futuro ataque que acabe com ele permanentemente. Os 408 quilos de material enriquecido a 60% que a Agência Internacional de Energia Atômica sinalizou antes de junho de 2025 nunca foram totalmente contabilizados. O ministro da Defesa, Katz, admite que Israel não sabe onde esse material foi parar e se esse material existe em qualquer forma recuperável. A arquitetura de defesa aérea que teria protegido esse material enriquecido a 60% durante uma tentativa de fuga, agora está em chamas em 24 províncias iranianas. O Irã não está apenas perdendo uma guerra. O Irã está perdendo a capacidade física de proteger o único bem que garantiu a sobrevivência do regime, a opção nuclear latente. Sem as defesas aéreas, sem os lançadores, sem a estrutura de comando, a proteção nuclear fica exposta. A República Islâmica acaba de se tornar o primeiro Estado no limiar de ser uma potência nuclear a ter o seu poder de dissuasão nuclear removido em tempo real, enquanto o mundo assiste. Nenhum livro didático sobre guerra aborda o que pode acontecer a seguir. Como você sabe, quem tem medo, né? No meio disso tudo, o balofo norte-coreano Kim Jong-un foi flagrado ligando para Donald Trump para ter certeza de que nada vai sobrar para o lado dele. A essa altura, depois da piadinha, vale a pena citar uma postagem da jornalista Laura Loomer, que mostra que no calendário islâmico, o dia do ataque era o 11º dia do 9º mês. Em outras palavras, um 11 de setembro islâmico. Laura Loomer diz que essa é a retribuição a todos os terroristas islâmicos. O presidente Donald Trump realizou os ataques sobre o Irã no 9 de setembro do Ramadã. E por isso ela diz que ele é um gênio absoluto. Para finalizar, ela faz um trocadilho com a expressão rest in peace, ou seja, descanse em paz. Mas ela escreve rest in peace. A pronúncia é quase a mesma, mas o significado é descanse no mijo, Khamenei. E dos Estados Unidos nós vamos para a Austrália, onde Rita Panahi, apresentadora de origem iraniana que trabalha para a Sky News, se despediu do Zé Turbante Ali Khamenei falando na língua dele. O que ela disse diante das câmeras para o mundo todo em persa foi o seguinte: Hedar sag, khak be sared, besuz tu jahannam. Os outros dois apresentadores não entenderam nada, mas concordaram integralmente com ela. Agora, uma rápida olhada no Irã governado por esse terrorista disfarçado de líder religioso. Nessa foto, o criminoso aparece com uma expressão em Hausa sobre a cara dele que diz: de fato, pertencemos a Alá e de fato,
A Alá deveremos retornar. Atefe Rajab Sahala era uma garota de apenas 16 anos da cidade de Neca, na província iraniana de Mazandaran. Uma garota feliz que desfrutava de sua juventude. Um dia, enquanto ela estava num táxi, ela foi presa pela polícia da moralidade por não estar usando um hijab, aquele pano de chão enrolado na cabeça. Atefe enfrentou dias de tortura e de estupro nas mãos dos capitães Zahibi e Molay, que mais tarde confessaram os crimes em meio às reclamações dos familiares e da indignação mundial. Trazida diante do juiz Haji Reza, cambaleando e sangrando por causa das repetidas agressões, ela implorou ao juiz Haji Reza por justiça e punição aos algozes dela. Em vez disso, o juiz deu uma sentença determinando que ela fosse executada pelo crime de adultério e de castidade, sendo que a garota foi estuprada e torturada no cativeiro. Atefe desafiou a sentença de morte que ouviu, arrancando o hijab e jogando o pano nos pés do juiz. No dia 15 de agosto de 2004, ela foi enforcada publicamente, suspensa por um guindaste na pracinha da cidade dela. Mais tarde, o próprio juiz admitiu ter estuprado e torturado a garota durante interrogatórios. Esta era a vida sob o domínio desse canalha que agora está no colo de Alá, como diz o ditado publicado acima da foto da cara dele. E agora, em homenagem a Atefe, essa iraniana retira esse pano de chão, o hijab, num ato simbólico de desafio à tirania desses canalhas fantasiados de religiosos. Nesse meio tempo, a China lançou o que está sendo considerado uma mega bomba. A ditadura comunista chinesa vazou publicamente o mapa completo das bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Pistas, depósitos, baterias de mísseis Patriot, centros navais, todos eles ao ar livre. A China acabou de deixar bem claro onde está e desafiou abertamente os Estados Unidos no cenário mundial. Isso não é diplomacia sutil. Esse é um movimento de poder direto que pode resultar numa encrenca sem tamanho. A monumental encrenca no Oriente Médio repercutiu no Fazendão, como não podia deixar de ser. O MST, o braço terrorista do desgoverno Petralha de ocupação, saiu em defesa do Irã depois dos ataques dos Estados Unidos e de Israel. Os terroristas publicaram uma nota condenando os ataques militares e classificando as ações como criminosas e atribuídas a regimes imperialistas e sionistas. Os paulo-freirianos de QI 83 também queimaram uma bandeira dos Estados Unidos e afirmaram que o ataque ocorreu em meio a negociações diplomáticas. Como você pode ver, esses militontos semi-analfabetos não acompanham o CL News, senão eles saberiam que a diplomacia foi para Cucuia na quarta-feira da semana passada, como foi relatado aqui em detalhes. Além disso, o Ayatollah Roubano soltou uma nota afirmando que os Estados Unidos pagarão um preço caro pelo que estão fazendo. Mais tarde, o mesmo Ayatollah Ali Roubanei, o Zé Turbante do Brasilistão, falou em rede nacional fazendo uma convocação a todos os militontos de QI 83 diante da agressão norte-americana e israelense aos terroristas coitadinhos do Irã. Vamos lá tomar uma lá no bar, 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 vamos lá. Itens arqueológicos foram encontrados nas obras da BR-156 no Amapá.
O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, identificou os vestígios arqueológicos durante obras de pavimentação. Arqueólogos descobriram um antigo mosteiro medieval em Borken, na Alemanha. As escavações revelaram que o terreno do novo centro de saúde guarda segredos que vão desde a era medieval até a Segunda Guerra Mundial. Sendo informado de que israelenses e norte-americanos hackearam a TV estatal iraniana, as câmeras da rede de tráfego em Teherã, os celulares da população e até mesmo a comunicação militar. É a tal história, né? Se o Irã possuísse a tecnologia das urnas eletrônicas do fazendão, nada disso teria acontecido. No Planalto Central, a briga de bandidos continua e os esforços de proteção da bandidagem também não parecem ter fim. Na Gazeta do Povo, por exemplo, a notícia de que a CPMI do INSS reagiu à decisão do morbidamente obeso Glória de suspender a quebra de sigilos, aprovada pela comissão, e fala numa grave interferência do Sindicato do Crime Organizado. Nesse cabaré de cego, a situação é a seguinte: o terrivelmente crente do pé quente já havia aprovado a quebra do sigilo. A CPMI do INSS, em seguida, aprovou a quebra do sigilo. A petralhada desesperada com o que pode ser revelado reclamou, mas o atual presidente do Senado, Davi Narcolumbre, que está de mal com o desgoverno Petralha de ocupação, manteve a quebra do sigilo. Agora, o morbidamente obeso Glória entra em campo, apelando para tecnicalidades e o legalês para suspender a quebra, no que deve criar uma encrenca até mesmo dentro do próprio Sindicato do Crime Organizado, onde o terrivelmente crente do pé quente já havia deliberado de forma diferente. O negócio é comprar a Coca-Cola e a pipoca e esperar o que vai sair daí, né? Entretanto, o que se vê, como mostra a postagem do Space Liberdade, é um esforço sobre-humano da bandidagem de terno, gravata e toga para enterrar depressinha esse caso e proteger todos os criminosos envolvidos. É repelente. O Equador declarou o embaixador de Cuba persona non grata e expulsou diplomatas. O governo Noboa deu prazo de 48 horas para os funcionários da embaixada cubana deixarem o país, mas não explicou o motivo da decisão. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores de Cuba afirmou repudiar nos termos mais enérgicos a decisão arbitrária e injustificada do governo do Equador e que nenhum argumento foi apresentado pelo governo equatoriano para a decisão. O Senado paraguaio aprovou a presença de militares dos Estados Unidos no país. O acordo prevê privilégios e imunidade diplomática a integrantes das Forças Armadas e do Departamento de Defesa norte-americano. No fazendão da preguiça institucionalizada, o Covil de 81 inúteis e covardes aprovou a ampliação da licença paternidade para 20 dias. O projeto agora será encaminhado para a sanção do quadrilheiro preguiçoso Mor, que vaga ébrio pelos corredores do Planalto. Circula com insistência nas mídias sociais a informação de que a Agência Central de Inteligência Norte-Americana, a CIA, traduziu secretamente, em 1951, um artigo soviético que explicava que os parasitas e o câncer se comportam de maneira bioquímica quase idêntica. Os mesmos medicamentos antivermes, como o Miracil-D e os análogos de guanina, matavam tanto a esquistossomose quanto os tumores em laboratório. Os norte-americanos sabiam. Eles leram o artigo, classificaram o artigo como confidencial e o mantiveram trancado dentro de um cofre durante 60 anos. Isso explica o motivo de os antiparasitários funcionarem tão bem na cura do câncer como se tem visto nos últimos tempos.
Unidos, pensando aqui com meus botões nesse caso do Bando Master. A Operação Lava Jato foi anulada porque o juiz conversava com o procurador por meio de mensagem. Agora, e o juiz que conversava com o bandido que contratou a mulher do juiz por 129 milhões de reais? E esse juiz indo na casa do bandido em Brasília e em Trancoso para fazer sei lá o quê? Enquanto isso, a Receita Federal consegue rastrear um vendedor de coco na praia, mas não consegue encontrar os 51 bilhões da maior fraude bancária da história do Fazendão. O satânico psicopata golpista lobista está negando ter visitado a casa do vigarista Daniel Vorcaro em Trancoso, na Bahia, após a publicação de uma colunista. A assessoria do meliante togado divulgou uma nota afirmando que são falsas as informações publicadas pelo blog de Lauro Jardim, do portal O Globo, sobre uma suposta visita do doente mental à casa do empresário Daniel Vorcaro em Trancoso, na Bahia. O resort ligado ao Bubina, o amigo do amigo de meu pai, renegociou um empréstimo 5 vezes e com juros abaixo do mercado. Os empréstimos concedidos pelo Bradesco ao grupo gestor do resort Maracutaiaiá, negócio que pertenceu à família do amigo de meu pai, tiveram renegociação sem multa e com juros abaixo da Selic. Entre 2016 e 2024, o empréstimo de 20 milhões e 400 mil reais, ou 31 milhões de reais atualmente, na correção pela inflação, passou por 5 renegociações. A apuração foi feita pelo jornal O Estado de São Paulo. O meliante togado terrivelmente crente do pé quente, membro ativo da curriola que infesta o sindicato do crime organizado que opera nas dependências do antigo STF, lá na Praça dos Três Poderes, não abre mão de dar uma no cravo, outra na ferradura. Agora, ele apelou para tecnicalidades rasteiras misturada com legalês para rejeitar a análise de um pedido apresentado pela procuradora estadual Rebeca Ramagem, no sentido de suspender o bloqueio das contas bancárias dela. A medida foi determinada pelo coleguinha psicopata, de quem ele não ousa divergir abertamente. Na decisão, o terrivelmente crente do pé quente afirmou que o tipo de ação utilizado pela defesa, um mandado de segurança, não pode ser empregado para contestar decisões tomadas por outro meliante togado do sindicato do crime organizado. Covardemente, ele citou o regimento interno da Pocilga e a jurisprudência consolidada do sindicato do crime, elementos que podem e são frequentemente alterados e pisoteados num estalar de dedos pela gangue dos 11, ao seu bel prazer. Rebeca Ramagem é esposa do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos de prisão na psicodélica ação penal que investigou uma delirante trama golpista no Fazendão. Após a condenação, Ramagem deixou o Fazendão em setembro e seguiu para Miami, aqui nos Estados Unidos. No pedido apresentado ao sindicato do crime, a procuradora argumentou também que o bloqueio das contas dela configura um cenário de exceção e viola direitos fundamentais, já que ela não é investigada e nem responde a processo judicial. Ela também sustentou que possui independência financeira do marido. Segundo Rebeca, o casal é casado em regime de separação total de bens. E os recursos dela, agora bloqueados, são resultado da própria trajetória profissional dela. E um resumo do noticiário político-policial do Fazendão traz a notícia de que o senador Alessandro Vieira anunciou que já conseguiu mais de 30 assinaturas para abrir uma CPI que investigará o Bubina, amigo de meu pai, e o satânico psicopata golpista lobista. O Partido Novo apresentou mais um pedido de impeachment do satânico psicopata golpista lobista. O Space Liberdade informa que Zema, pré-candidato à presidência, foi a Brasília para protocolar o pedido de impeachment, dizendo que
já passou da hora de termos impeachment dos meliantes togados e que ele não tem o rabo preso com ninguém. Ainda no Space Liberdade, a informação de que Darren Beatty, conselheiro para relações com o Brasil nos Estados Unidos, vai viajar ao Fazendão na próxima semana para uma agenda que inclui uma reunião com o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Lembrando que desde que assumiu a relatoria do inquérito das fake news, também conhecido como o inquérito do fim do mundo, o satânico psicopata golpista lobista já ocupou todos os papéis disponíveis: juiz, delegado, advogado, testemunha, perito, vítima. Estou convencido realmente, junto com a esmagadora maioria da população do Fazendão, de que já passou da hora de ele cumprir também o papel de réu. O Paraná revelou possuir a melhor cerveja do Fazendão em um concurso com 2.700 rótulos inscritos. Uma receita produzida no estado conquistou o principal prêmio do maior concurso cervejeiro do Brasil. O resultado não apenas consagrou a cervejaria Pata Negra, como também marcou um momento histórico. Os 3 melhores rótulos da competição são de estilos brasileiros. Enquanto isso, um vídeo demonstra que a cidade goiana de Inhumas possui um estilo bastante peculiar de administração municipal, com a prefeitura procurando inovar num estilo que é chamado de gestão participativa. Isso aqui não é um prefeito, isso aqui é uma mãe que nós temos. Vocês podem observar, olha que projeto audacioso. Foram imprimidas várias erosões em 3D na rua da cidade. Para quê? Para evitar que motoristas transitem em alta velocidade. Com esse modelo de gestão, você economiza na construção de quebra-molas e as mesmas também já servem como controle de tráfego e velocidade. Quem já vai andar mais de 40 por hora numa buraqueira dessa? Isso aí é gestão participativa, porque incentiva o comércio local, vendedor de peças de suspensão de carro, borracheiro, vendedor de pneu. As farmácias vendem mertiolate, mercúrio, crômio, prazo sabiá, o motoqueiro que cai passar nas fraturas expostas do fêmur. Então isso é uma gestão tecnológica envolvendo a coletividade e promovendo a vida em meio à sociedade mais congloriosa e até evitando a velocidade acima do permitido. Cientistas criaram um metal que consegue se lembrar da própria forma e, depois de instalado nas colunas de uma ponte em Seattle, nos Estados Unidos, consegue se dobrar durante os terremotos sem se quebrar, voltando sozinho à posição original quando o tremor termina. Um robô cozinheiro com inteligência artificial ganhou o Prêmio Internacional de Robótica em Hannover, na Alemanha. A invenção pode preparar milhares de refeições por dia. A criação da empresa Good Bites, sediada em Hamburgo, também na Alemanha, precisa de apenas uma ajuda do ser humano: abastecê-la com ingredientes frescos e semi-preparados, que em seguida deve escolher qual prato fazer em um menu eletrônico. A partir daí, o robô cozinheiro lança mão da potencialidade da robótica e da inteligência artificial para preparar diversos tipos de refeições. De acordo com a Marinha, o navio patrulha apresentou falha no sistema de propulsão e, sem capacidade de manobra, a embarcação acabou sendo arrastada pelas ondas até ficar próxima da faixa de areia. A propósito, neste dia que marca a criação do Ministério da Marinha, você conhece a real situação da Marinha brasileira? O Brasil tem a segunda maior costa do mundo, 8.500 quilômetros, e a 23ª maior marinha, atrás da Bolívia. Bolívia nem tem mar. São 75 mil militares na marinha, 116 almirantes, para comandar 46 navios de combate. Os Estados Unidos têm 9 almirantes, para comandar 472 navios. A gente tem mais almirante que os americanos.
e menos navio que a Colômbia. 85% do orçamento vai para salário, sobra 15% para navio, combustível e munição. Resultado, nosso porta-aviões virou sucata. O São Paulo foi vendido por 10 milhões. Afundar ele custou 37 milhões. A gente pagou para se livrar do próprio navio. A Inglaterra tem 33 mil militares na Marinha. 2 porta-aviões, 4 submarinos nucleares, fragatas modernas. A gente tem 75 mil. E um porta-helicópteros usado que compramos deles. 75 mil militares, 116 almirantes, 0 porta-aviões. O Brasil não tem marinha, tem clube náutico com farda. Se você acha isso um absurdo, comenta aí. Compartilha com alguém que ainda acha que o Brasil é potência militar. A rota entre o Fazendão e a Bolívia foi reaberta. Uma das rotas ferroviárias mais emblemáticas da América do Sul está de volta à ativa com o tradicional serviço conhecido como Trem da Morte, que conecta a fronteira do Fazendão com a Bolívia, que retomou as operações oficiais no dia 27 de fevereiro. O trajeto, que liga as cidades de Puerto Quijarro a Santa Cruz de la Sierra, estava paralisado há cerca de 6 anos e volta agora a ser uma opção estratégica para o turismo e a integração regional. A Gazeta do Povo informa que o 13º dia de conflito no Oriente Médio foi marcado por uma nova escalada dos ataques contra países da região. 2 petroleiros estão entre os navios incendiados em águas territoriais iraquianas hoje. Uma situação que deixou novamente o preço do petróleo Brent acima de $100 o barril. Fontes militares relataram à emissora de televisão local Al Iraqiya pelo menos uma morte e 37 resgatados. A Companhia Geral de Portos do Iraque anunciou a suspensão completa das operações nos terminais de petróleo do país após o episódio, embora tenha especificado que os portos comerciais permanecem abertos. O jornal The New York Times informou que altos funcionários iraquianos identificaram que uma das embarcações que ostentava a bandeira das Ilhas Marshall pertencia a uma empresa norte-americana. Aliás, a revista Oeste informa também que o Bando Master realizou 41 reuniões com o Banco Central na gestão de Galípolo. Também na revista Oeste, veja só que bacaninha, a informação de que o atual presidente do Covil de 81 inúteis e covardes, Davi Narcolumbre, mandou um ofício para ele mesmo, no qual Narcolumbre solicita a Narcolumbre o repasse de mais de 370 milhões de reais em emendas impositivas. Desse montante, 30 milhões de reais foram destinados a uma obra tocada pela construtora do segundo suplente dele, o empresário Breno Chaves Pinto. O aliado de Narcolumbre é investigado pela Polícia Federal. No texto dirigido a ele mesmo, Narcolumbre finaliza com aquele surrado chavão. Certos de podermos contar com a sua valiosa colaboração, aproveitamos para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Segundo o jornal O Globo, o ofício de 15 páginas enviado em abril de 2025 solicitava o repasse de 370 milhões de reais em emendas de comissão e em valores do antigo orçamento secreto de anos anteriores, os chamados restos a pagar. O total equivale a 5 vezes o valor anual a que um senador pode receber em emendas impositivas. Tá bom para você? Como se sabe, Darren Beatty pediu para se reunir com Crasso Nunes Marques, que vai virar cacique do TSE em junho para as eleições deste ano. Segundo se informa, Nunes Marques teria aceitado discutir o processo eleitoral, mas o encontro não vai ocorrer porque o cachaceiro vigarista fraudador de eleições proibiu a entrada de Beatty. Além disso, a agenda de Darren Beatty previa um encontro com Flávio Bolsonaro e uma visita a Jair Bolsonaro, que está sequestrado.
Visita essa proibida de antemão pelo satânico psicopata golpista lobista, depois de aconselhado pelos itamaratecas, que levantaram a hipótese de uma possível ingerência externa. A pergunta que não quer calar é: será que o chefe da quadrilha Petralha, que circula bêbado pelos corredores do Planalto, vai ter peito para impedir a entrada do secretário de Estado norte-americano no Fazendão? Pois é hora de comprar pipoca e Coca-Cola para aguardar as cenas dos próximos capítulos. Enquanto você vê na tela a foto desses dois indivíduos em atitude altamente suspeita, vale refletir que as verdadeiras mulheres, equipadas desde o nascimento com vagina, útero e ovários, afirmam que possuem poucos espaços na política. O que não se consegue entender é que, mesmo assim, elas continuem permitindo que esses poucos espaços disponíveis para elas sejam retirados por alguém que quer proibir que elas, as verdadeiras mulheres, falem que são mulheres na essência. No Space Liberdade, a notícia de que a Justiça suspendeu uma lei do governador Inganês Rocha que destinava imóveis públicos do Distrito Federal para contenção da crise do BRB, o Banco de Brasília, envolvendo o bando Master. Com isso, a liquidação do BRB pode se tornar realidade, ou seja, o BRB pode ir mesmo para a cucuia. O mercado está aguardando uma decisão sobre taxa de juros em meio à guerra no Oriente Médio. A alta do petróleo e do dólar amplia a incerteza antes da reunião do Copom. E enquanto você aguarda, não custa nada se lembrar dessa notícia de 17 de março de 2022, atualizada no dia 30 de maio de 2022, que diz que os meliantes togados do inútil, corrupto e caríssimo Tribunal Superior Eleitoral consideravam crime diminuir o preço dos combustíveis em ano eleitoral. Você sabe que 2026 é ano eleitoral? Você sabe o que é que a quadrilha Petralha, que fraudou criminosa e descaradamente a eleição de 22, está fazendo agora? Pois é. O pau que bate em Chico não parece ser o mesmo que bate em Francisco, no Fazendão. A Justiça do Distrito Federal suspendeu provisoriamente a lei que autoriza a capitalização do BRB, o Banco de Brasília, por meio da venda de imóveis do governo. O juiz Daniel Eduardo Carnacchione citou possíveis riscos ao patrimônio público e dúvidas sobre as regras de governança da instituição. A legislação previa a utilização de 9 imóveis públicos avaliados em 6 bilhões e 400 milhões de reais para compor um fundo imobiliário ou servir de garantia em operações de crédito. Ricardo Capelli, Rodrigo Hollenberg, Cristóvão Buarque, Deise Amarílio e Rodrigo Dias assinaram a ação judicial. A Assembleia Geral marcada para esta quarta-feira, dia 18, está mantida, segundo o juiz, inclusive para a apresentação de relatórios financeiros que permitam avaliar o grau de comprometimento da liquidez do banco. O BRB enfrenta um rombo financeiro depois da compra de carteiras de 12 bilhões e 200 milhões de reais do bando Master. A instituição ainda busca empréstimos e planeja uma oferta de ações para arrecadar outros 8 bilhões e 860 milhões de reais. O plano de reestruturação é urgente, pois o banco deve publicar o balanço do quarto trimestre de 2025 até o dia 31 de março. A lista de imóveis da proposta inclui a Gleba A, na Serrinha do Paranoá, uma área de proteção ambiental que gerou críticas de ambientalistas e representação no Ministério Público. E eu, mais uma vez, chamo a sua atenção para a minha premente necessidade de ajuda.
O médico cardiologista Brasil Caiado afirmou hoje que o presidente Jair Highlander Bolsonaro apresentou uma evolução no quadro, apesar da melhora ainda ser lenta. O presidente de todos os brasileiros continua na unidade de terapia intensiva do Hospital DF Star, em Brasília, sem previsão de alta. Ele foi internado na última sexta-feira pela manhã para tratamento de uma pneumonia bacteriana aguda decorrente de um episódio de broncoaspiração. Bolsonaro, que está sequestrado na Papudinha pelos fraudadores da eleição de 22, passou mal e precisou ser levado ao hospital, onde permanece medicado com antibióticos e é acompanhado pela equipe médica. E o caldo vai engrossando. O portal Metrópolis informa que o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, afirmou que tem a confirmação oficial de que mensagens do ex-dono do Bando Master, Daniel Vorcaro, foram trocadas com um número oficial do Sindicato do Crime Organizado, que atua ilegalmente nas dependências do antigo STF na Praça dos Três Poderes. Segundo o congressista, só falta saber com quem estava o telefone no momento da troca de mensagens. O senador Carlos Viana afirmou durante o programa Roda Viva da TV Cultura na segunda-feira que, abre aspas, o número que aparece naquela mensagem é um número funcional do Supremo. Cabe agora, se nós tivermos essa condição na investigação, que o Supremo nos responda com quem estava aquele número de telefone no momento em que o Vorcaro manda a mensagem. Fecha aspas. Viana disse que pretende oficiar o Sindicato do Crime para que a Pocilga esclareça quem era o meliante togado que usava o telefone. As mensagens são atribuídas ao satânico psicopata golpista que nas horas vagas atua ou atuava, como você sabe, como lobista de Daniel Vorcaro, mas ele nega ter conversado com o banqueiro Picareta. O senador também argumentou que o satânico psicopata golpista lobista deveria estar afastado das funções até o fim das apurações sobre o caso Master. Ele destacou que, abre aspas, em qualquer país sério, o ministro Alexandre de Moraes estaria afastado do cargo até que a investigação terminasse e nós determinássemos se ele tem culpa ou não nessa história. Fecha aspas. Na Gazeta Brasil, a notícia de que o meliante togado incrivelmente crente do pé quente recebeu o advogado José Luiz Oliveira Lima, que passou a defender o banqueiro picareta Daniel Vorcaro, dono do Bando Master. Durante o encontro foi mencionada a possibilidade de um acordo de delação premiada. Conhecido como Juca, o novo advogado assumiu a defesa no lugar de Pier Paolo Bottini, que deixou o caso alegando motivos pessoais. A mudança ocorre em meio a rumores de que Vorcaro pode optar por colaborar com as investigações. Por outro lado, o jornalista Mário Sabino levanta uma questão baseado na notícia que circula de que Daniel Vorcaro estaria querendo fazer uma delação pela metade, entregando políticos e deixando os meliantes togados do Sindicato do Crime de fora. Para Mário Sabino e para o resto das torcidas do Flamengo e do Corinthians, meia delação é delação de mentira. Ele acrescenta que o terrivelmente crente do pé quente tem se mostrado firme na convicção de que o Sindicato do Crime Organizado precisa ter a credibilidade resgatada pela punição exemplar de todos os implicados com Daniel Vorcaro. Enquanto isso, cresce vertiginosamente o consumo de Rivotril no Planalto Central do Fazendão. O ex-secretário executivo do Ministério das Comunicações e chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, publicou hoje na plataforma X que corre uma boataria em Brasília sobre uma ordem de prisão contra um poderoso ministro do governo, ainda não identificado, conforme a revista Veja noticiou há 10 dias. O delator teria gravado o tal ministro pedindo dinheiro em solo norte-americano.
O Departamento de Estado norte-americano teria enviado documentação oficial ao desgoverno Petralha de ocupação, exigindo o cumprimento da prisão. Fábio Weingarten diz que as próximas horas serão bombásticas. A Gazeta Brasil informa que pesquisadores têm buscado nos últimos anos alternativas para retardar o envelhecimento biológico, processo natural do corpo, que nem sempre acompanha a idade cronológica. Um novo estudo publicado na revista Nature Medicine indica que o uso diário de multivitamínicos pode contribuir para desacelerar esse processo, inclusive em pessoas mais velhas. A pesquisa analisou dados de 958 participantes com idade média de 70 anos que integraram o estudo Cosmos, um ensaio clínico que avalia os efeitos de suplementos alimentares na saúde. Os voluntários foram divididos em grupos que receberam multivitamínicos, extrato de cacau, ambos ou placebo, ao longo de 2 anos. Os resultados mostraram que aqueles que ingeriram multivitamínicos apresentaram desaceleração em 2 dos 5 marcadores epigenéticos de envelhecimento analisados. Na prática, isso representa um retardamento estimado entre 2,7 e 5,1 meses no período avaliado. Um dos pesquisadores afirmou que os resultados ainda exigem cautela, dizendo que viver mais é uma coisa, viver melhor é igualmente importante. Ele ressaltou a necessidade de novos ensaios clínicos para entender melhor os efeitos de intervenções no envelhecimento biológico. Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, verdadeiramente estupefato com o nível abissal de Paulo Freireanismo de QI 83 desse desgoverno Petralha de ocupação. Agora foi criado um aplicativo para você fazer denúncia anônima, o que é muito legal. Mas para você fazer a sua denúncia anônima, é preciso primeiro registrar seus dados com CPF e verificação facial. Preciso dizer mais alguma coisa? Hoje, a revista Oeste informa que o quadro clínico do presidente Jair Bolsonaro, de 70 anos, permanece estável, mas sem previsão de saída da unidade de terapia intensiva do Hospital DF Star, em Brasília. O boletim médico divulgado hoje informa que ele responde bem ao tratamento com antibióticos intravenosos e que ele segue sob cuidados intensivos com o apoio de fisioterapia motora e respiratória, detalhando que Bolsonaro ainda necessita de suporte clínico intensivo. A nota tem a assinatura dos médicos Cláudio Birolini, Leandro Echenique Brasil Caiado, Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior e Alisson B. Barcelos Borges, que são os responsáveis pelo acompanhamento do quadro de saúde do presidente de todos os brasileiros. A revista Oeste informa ainda que a médica plantonista Ana Cristina, que atendeu Jair Bolsonaro na Papudinha, afirmou que a transferência do presidente para o hospital DF Star ocorreu por risco de morte, quando ele passou mal na sexta-feira 13 e precisou ser transferido às pressas, onde agora está se recuperando de um quadro de broncopneumonia bacteriana. Segue o noticiário político-policial do Fazendão. A revista Oeste traz a notícia de que o banqueiro vigarista Daniel Vorbarato, depois que foi para a cadeia e perdeu a pinta de galã, foi transferido para uma cela comum na sede da Polícia Federal em Brasília. Agora, o ex-banqueiro está ocupando um espaço diferente da sala especial utilizada anteriormente pelo presidente Jair Bolsonaro. No Space Liberdade, a informação de que o terrivelmente crente do pé quente ignorou solenemente o amarra-cachorro do satânico psicopata golpista lobista, o Venério PGR, e decidiu, sozinho, transferir Vorbarato para a superintendência da PF.
O Space Liberdade conta que o venério Paulo Bleno, devorador de sanduíches de batatas fritas, só tomou conhecimento do fato pela imprensa. Também no Space Liberdade, uma prévia do grosso que deve entrar em muita gente no Planalto Central. A notícia informa que, esperando pelo pior, Vorcaro, que nessas fotos ainda aparece com a pinta de galã da novela das 8, guardou todos os registros de conversas com os poderosos da República. O Space Liberdade segue informando que o terrivelmente crente do pé quente pode autorizar a quebra de sigilo da Marilit, do Bubina, amigo do amigo de meu pai, mesmo após o chorão laxante Beissola derrubar a decisão da CPI. Ou seja, briga de bandido de alto nível, coisa de cachorro grande. E mais uma coisinha. Fique ligado no seguinte: moradia é um direito, mas o Estado não abre mão de lhe roubar o IPTU todos os anos. A saúde é um direito, mas os remédios carregam 40% de imposto. A segurança é um direito, mas só os bandidos podem ter armas em casa. Preste atenção, o Estado não quer o seu bem. O Estado tira tudo de você e não lhe entrega nada. Verdadeiramente impressionado com o nível paulo freireano da educação no Fazendão. Agora, inclusive, já começaram a aparecer os primeiros arquitetos formados nos cursos online, à distância. Uma expressão, aliás, à distância, que nem mesmo os educadores, entre aspas, sabem acentuar, porque deixaram a crase de fora. O Space Liberdade informou no final da tarde que o presidente Jair Highlander Bolsonaro teve alta da unidade de terapia intensiva no Hospital DF Star, em Brasília, e foi transferido para um quarto. Segundo o boletim médico publicado hoje mais cedo, o presidente de todos os brasileiros permanece estável clinicamente e segue com antibiótico-terapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. E como ele manteve essa evolução satisfatória, recebeu alta da terapia intensiva como era esperado. Apesar da melhora, a equipe médica calcula que ele permaneça internado por pelo menos mais 7 dias. Paralelamente, a venérea Procuradoria-Geral da República se manifestou hoje favorável à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O pedido foi feito após a defesa protocolar novo requerimento e o satânico psicopata golpista lobista remeteu os laudos médicos à venérea PGR para uma análise. A decisão final sobre a concessão da prisão domiciliar ainda cabe ao doente mental. Hoje, a primeira-dama Michele Bolsonaro, que ontem completou 44 anos, não viu outra forma a não ser a de se rebaixar e de se reunir com o satânico psicopata golpista lobista na sede do Sindicato do Crime Organizado, que funciona ilegalmente nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes, para pedir ao psicopata a concessão de regime domiciliar ao marido dela, Jair Highlander Bolsonaro. O encontro começou por volta das 5 da tarde, hora de Brasília, em caráter reservado, no gabinete do satânico psicopata golpista, que, segundo alguns, ajudou, segundo outros, orquestrou a fraude eleitoral de 2022, alijando criminosamente Jair Highlander Bolsonaro de um segundo mandato como presidente da República. O encontro, como se vê, ocorre no mesmo dia em que a venérea PGR se manifestou a favor do benefício ao presidente. O meu amigo jornalista, comentarista e pesquisador Diogo Forjaz, em São Paulo, gravou um vídeo
muito importante, onde ele resgata diversas informações sobre a concessão de prisão domiciliar que a militância de redação jornalística esquerdopata não se preocupa absolutamente em informar ao leitor, nem ao ouvinte, nem ao netespectador. Veja só o que ele diz. Você sabe o que o Gedel Vieira Lima, o Fernando Collor de Mello e o Chiquinho Brazão, que mandou matar a Marielle, não têm em comum com o Jair Bolsonaro? A prisão humanitária domiciliar. E eu vou explicar por quê. Os parâmetros internacionais são claros. Os idosos têm direito a ter a prisão domiciliar humanitária, principalmente quando tem uma situação de saúde debilitada ou de risco. E o idoso, segundo a legislação, a partir dos 60 anos. Sabe quem se beneficiou disso? O Gedel, também o Fernando Collor de Mello. Sabe quantos atendimentos eles tiveram enquanto estavam presos? Bom, que a gente saiba, nenhum. O Gedel foi por Covid-19, decisão do Toffoli, lá em 2020. Você lembra aquele dos 51 milhões no apartamento? Pois é. O Fernando Collor de Mello, o presidente condenado, também não teve nenhum atendimento na prisão, mas por uma apneia que o Bolsonaro também tem, ele recebeu a prisão domiciliar humanitária. No caso do Chiquinho Brazão, que mandou matar a Marielle Franco e o motorista, ele tinha um stent no coração. E aí havia uma debilidade, mas ele também não teve nenhum atendimento na cadeia. E agora ele está na prisão domiciliar humanitária. O parâmetro Mandela da ONU estabelece no artigo 1º, 46, que quando não é possível garantir a segurança física e mental, ou quando há debilidade física ou risco físico para idosos, não cabe mantê-los na prisão. O Jair tem todos eles. Jair Bolsonaro, nos 111 dias antes de ser preso, foi atendido 4 vezes. 4 em 111 dias. Desde que foi preso, o número de atendimentos tem crescido e nos últimos 39 dias ele foi atendido não 4, mas 144 vezes. Jair passou por 2 cirurgias. Jair tem mais de 70 anos e nessa manhã ele mais uma vez foi encaminhado à instalação hospitalar, ao DF-Star, porque aspirou o próprio vômito, o que é muito grave e que pode, em certa medida, levá-lo à morte. Agora está sob suporte de antibióticos pesados para escapar de uma possível infecção generalizada. Portanto, o risco de morte de Jair é gigante. Risco que o Gedel não tinha, mas foi para casa. Risco que o Chiquinho Brazão não tinha, mas foi para casa. Risco que o ex-presidente Collor de Mello, não no mesmo, mas talvez até tivesse algum, e foi para casa. O que não dá para entender é por que uma sociedade que se doeu tanto com o caso do cãozinho, que parece tão revoltado com outros casos, fica em silêncio quando há uma destruição da vida humana à luz do dia e à luz da ONU. É seu, meu, nosso papel, sem viés político, como ser humano, lutar intensamente a partir de agora para que Jair Bolsonaro vá para casa. É o mínimo. Independente dos caminhos do país, é uma questão de humanidade, de saúde e de sobrevivência. Faça a sua parte. Informe, pressione. Vamos salvar a vida do Jair. O noticiário político-policial de hoje ainda traz outras informações. Entre elas, a de que o comunista morbidamente obeso Glória, do alto do seu Paulo Freireano QI 83, decidiu fazer propaganda gratuita para o filme que retrata a vida do presidente Jair Highlander Bolsonaro. De cara fechada, Glória deu 5 dias para o covil dos 513 picaretas explicar o envio de emendas para entidades ligadas à produtora do filme Dark Horse, ou O Azarão, que conta a vida de Bolsonaro. O morbidamente obeso integrante do Sindicato do Crime Organizado, não satisfeito com a besteira cometida, ainda intimou os deputados Mário Frias, Bia Kicis e Marcos Polon para prestarem esclarecimentos. Como costumava dizer o meu falecido pai, que no dia 5 deste mês completaria 100 anos, quem é burro, pede a Deus que o mate e ao diabo que o carregue. A revista Oeste informa que hoje o terrivelmente crente do pé quente do Sindicato do Crime Organizado, especialista em dar uma no cravo, outra na ferradura, garantiu a continuidade da CPMI do INSS.
Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, sendo lembrado por meio do Beto Stefanelli, um jornalista amigo de longa data, de uma verdade verdadeira dita pelo mestre Milor Fernandes. Ele deixou claro que, se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. A revista Oeste informa que o presuntivo titular da canalice fundamental, o satânico psicopata golpista lobista, decidiu conceder prisão domiciliar humanitária temporária ao verdadeiro presidente de todos os brasileiros, Jair Highlander Bolsonaro. A determinação levou em conta um parecer favorável da Venérea Procuradoria-Geral da República. O entendimento do satânico psicopata golpista lobista, um dos grandes responsáveis pela execução do plano de fraude eleitoral de 2022, que criminosamente alijou Jair Highlander Bolsonaro do segundo mandato como presidente, vai valer por 90 dias, até que Bolsonaro se recupere. A partir daí, a condição será reanalisada. Mas a presepada não termina aí. A Gazeta Brasil informa que, apesar da autorização, o despacho do psicopata estabelece um conjunto rigoroso de medidas cautelares, com diversas restrições que limitam fortemente a comunicação, o contato social e a movimentação do presidente. Logo de saída, o doente mental determinou o uso de tornozeleira e a mais ampla das restrições: proibição total de comunicação externa. Bolsonaro está proibido de utilizar qualquer meio de comunicação com o mundo exterior. Isso inclui o uso de celular, telefone ou qualquer outro dispositivo, o contato direto com terceiros e o contato indireto por meio de aliados, familiares ou intermediários. Na prática, isso impede o presidente de conceder entrevistas, enviar mensagens, se manifestar publicamente ou participar de qualquer tipo de articulação política. Além disso, o corrupto titular da canalice fundamental do Fazendão também proibiu o uso de redes sociais, a gravação de vídeos ou áudios, as manifestações e aglomerações do entorno da residência de Bolsonaro, restringiu severamente as visitas que, aliás, estão todas suspensas durante 90 dias. Proibiu a entrada de visitantes com aparelhos eletrônicos e deixou claro que qualquer violação das regras levará o presidente Jair Highlander Bolsonaro de volta à prisão. O Space Liberdade traz um trecho de uma entrevista com o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, em que ele reage à decretação de uma prisão domiciliar humanitária temporária, uma novidade criada pela canalice fundamental que reina no Fazendão. Olha, pelo menos um primeiro passo para a gente começar a pensar em fazer justiça não só com o presidente Bolsonaro, mas com centenas de outras pessoas que, no nosso entendimento, não deviam estar passando pelo que estão passando. É uma decisão, como é que eu classificaria assim, exótica, né? Porque ela traz mais uma inovação, uma prisão domiciliar humanitária provisória. Isso não existe na legislação e me soa um pouco contraditório esse aspecto, porque se parte do princípio que ele está tendo uma domiciliar humanitária, porque o local onde ele está há um risco de agravamento do seu quadro de saúde, ele vai para casa para tentar melhorar esse quadro de saúde, quer dizer, daqui a 90 dias, se a saúde dele melhorar, ele volta para o lugar onde a saúde dele estava piorando. É uma coisa que eu não consegui compreender ainda, a não ser as razões políticas, porventura citadas aqui agora pela Malu. Vocês vejam que não trata-se de um processo normal. Tudo que nós gostaríamos é que ele fosse julgado não pela capa do processo, mas pelas acusações que foram feitas com relação a ele. E, na verdade, ele foi julgado e condenado pelos seus inimigos, uma pessoa inocente condenada, porque era o Bolsonaro e não queriam mais ele disputando uma eleição presidencial. Essa que é a realidade. Outro filho do presidente, Carlos Bolsonaro, também reagiu ao desenrolar dos acontecimentos. Olha só, prisão domiciliar não é liberdade. O presidente Bolsonaro não cometeu crime nenhum.
não desviou milhões de cofres públicos e muito menos deu golpe como tentam acusá-lo. A prisão domiciliar não se encerra o debate, mas se inicia. Bolsonaro não deveria nem sequer estar preso. O último presidente da República, com uma conduta ilibada, sendo proibido de estar ao lado do povo e permanentemente censurado nas redes sociais. O maior líder popular da história do Brasil é torturado, silenciado e impedido de se comunicar todos os dias, assim como milhares de brasileiros que só queriam um país melhor. Isso não é democracia. Nós não temos liberdade e não podemos normalizar isso. É triste o que estão fazendo com o nosso país. Penas absurdas, completamente exageradas e descabidas para pessoas sem antecedentes criminais sendo tratadas como traficantes terroristas. De fato, eu quero ver o presidente Bolsonaro em casa. Mas não devemos de maneira nenhuma normalizar o fim da sua liberdade e comemorar migalhas ditatoriais. Não somos criminosos. Essa perseguição precisa acabar e o nosso povo precisa de liberdade de verdade. E 2026 é o ano. Deus, pátria, família e liberdade. Para nós e para o presidente Bolsonaro. De acordo com um boletim médico divulgado hoje, o presidente Jair Highlander Bolsonaro foi transferido para um quarto, onde ele continua em tratamento contra uma pneumonia bacteriana bilateral causada por broncoaspiração, que é quando o líquido do estômago atinge os pulmões. Ele segue em recuperação, realizando tratamento com antibióticos intravenosos, além de receber suporte clínico e fisioterapia respiratória e motora. Agora, com a nova evolução, foi possível a transferência para o quarto, embora o quadro ainda exija acompanhamento constante. O boletim médico é assinado pelos profissionais que acompanham o caso, incluindo Cláudio Birolini, Leandro Echenique e Brasil Caiado, além da direção do hospital DF Star. Um navio medieval foi encontrado no fundo do mar e o interior da embarcação surpreendeu os arqueólogos. O cargueiro tem 600 anos e estava escondido sob uma espessa camada de areia protetora em Copenhague. Além do tamanho impressionante, o interior preservou objetos pessoais e estruturas muito raras. Os pesquisadores do Museu do Navio Viking comemoraram o achado como um marco histórico para a arqueologia. Nas profundezas do oceano, cientistas descobriram uma cidade construída por polvos, que desafia a ideia de que eles sejam seres solitários. A descoberta nas águas da Austrália da cidade de Ocklantis está revolucionando a compreensão sobre a inteligência marinha. Este agrupamento social desafia a antiga crença científica de que os polvos seriam animais estritamente solitários e antissociais. Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Enquanto eu vejo a roubalheira descarada do desgoverno petralha de ocupação e a consequente quebradeira de empresas de todo tipo no fazendão, eu me lembro do que o presidente Ronald Reagan, que no fazendão é chamado de Ronald Reagan ou de Ronaldo Rego, disse certa vez algo que não deveria deixar dúvidas da cabeça de ninguém, nem mesmo do distinto público Paulo Freireano de QI 83 do fazendão que não tem povo. Quando uma empresa gasta mais do que ganha, ela quebra. Quando o governo faz isso, manda a conta para você. A Gazeta Brasil informa que durante uma coletiva de imprensa realizada hoje no Hospital DF Star, a equipe médica que acompanha o presidente Jair Highlander Bolsonaro atualizou o quadro de saúde dele e informou que ele está clinicamente estável e como o antibiótico termina o ciclo amanhã, o presidente de todos os brasileiros tem alta prevista para esta sexta-feira, dia 27. Segundo o médico Brasil Caiado, que acompanha o tratamento de Bolsonaro, eles já operam numa programação de transição para casa. Ele acrescentou que a radiografia de ontem à noite tranquilizou os médicos, porque há uma significativa melhora no lado direito, o pulmão já está praticamente normal, e ainda existe uma lesão residual, que também já era esperada pela gravidade, no pulmão esquerdo.
Brasil Caiado afirmou que o ambiente domiciliar é humanamente mais saudável, mas ele ressaltou que o presidente continuará precisando de acompanhamento médico constante. Após a alta, Bolsonaro passará por mecanismos de fisioterapia intensa, além de acompanhamento de um nutricionista. Para o cardiologista, a recuperação em casa propiciará um ambiente humanamente mais saudável, mas ele reiterou a importância de manutenção dos cuidados médicos, talvez até mais intensos. A revista Oeste traz a informação de que uma investigação da Polícia Federal revelou que empresários ligados ao grupo Fictor e integrantes do grupo criminoso Comando Vermelho utilizavam a mesma rede para movimentar e ocultar grandes quantias de dinheiro. Essa estrutura está no centro da Operação Phalanx, deflagrada hoje em 3 estados simultaneamente. Entre os alvos da operação está Rafael de Góes, CEO e fundador do grupo Fictor, que teve mandados de busca e apreensão cumpridos em São Paulo. O nome de Luiz Rubini, ex-sócio do grupo, também está nas ações judiciais. Segundo a PF, o esquema funcionava como uma plataforma de fraudes e lavagem de dinheiro. Dessa forma, tanto o núcleo empresarial quanto o criminoso se beneficiavam da utilização da plataforma. Na Gazeta Brasil, a informação de que os advogados que representavam Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro vigarista Daniel Vorcaro, dono do bando Master, deixaram a defesa do cliente após divergências sobre a possibilidade de um acordo de delação premiada. A saída foi comunicada oficialmente durante a semana no contexto das investigações relacionadas ao chamado caso Master, que tramita no Sindicato do Crime Organizado. Zettel, que também atua como empresário e pastor, está preso desde a Operação Compliance Zero, ação que apura suspeitas de fraudes financeiras ligadas ao bando de Vorcaro. Segundo se informa, o cunhado do banqueiro busca atualmente fechar um acordo de colaboração premiada com as autoridades, medida que poderia gerar desdobramentos significativos para a investigação. Quem assume o caso de Fabiano Zettel agora é Celso Vilardi, que também advoga para o presidente Jair Highlander Bolsonaro. A Gazeta do Povo informa que o Covil dos 81 Inúteis e Covardes aprovou um projeto imbecil, fruto do Paulo Freireanismo QI 83 da esquerdalha do Fazendão, que equipara a misoginia ao racismo. E se você não sabe ainda o que é misoginia, fique sabendo. É a manifestação de ódio ou de aversão a mulheres. Por exemplo, se você estiver enfrentando um dia especialmente difícil com uma colega de trabalho e resolver perguntar para ela, mesmo que delicadamente, se o nervosismo dela se deve à TPM, já basta. É o suficiente para você ser condenado por misoginia e ir parar na cadeia. A presepada foi aprovada por unanimidade pelos desocupados, 67 votos favoráveis, e agora segue para análise do Covil dos 513 picaretas. Se essa manifestação de estupidez fundamental for aprovada e sancionada, a misoginia passa a ser considerada um crime inafiançável e imprescritível. O plano de paz norte-americano de 15 pontos, inspirado no modelo do Acordo de Gaza, previa que o Irã desmantelasse todas as capacidades nucleares e mísseis de longo alcance, abrisse o Estreito de Hormuz e abandonasse o patrocínio de grupos terroristas. No entanto, a televisão estatal iraniana informou hoje que o regime rejeitou a proposta de cessar-fogo e, em vez disso, exige o fechamento de todas as bases norte-americanas no Golfo, reparações financeiras, fim dos ataques militares israelenses contra o Hezbollah no Líbano e o controle do Estreito de Hormuz, permitindo ao Irã
cobrar taxas sobre a passagem de navios, semelhante ao que o Egito faz com o Canal de Suez. A notícia gerou uma forte volatilidade nos preços do petróleo. Ontem, o preço do barril do tipo Brent caiu para $97 após o anúncio do plano, mas hoje voltou a subir para $102. E nesse meio tempo, mais um CPF cancelado. O portal Conservatism and Elegance informa que Sayed Yahya Hamidi, oficial de inteligência e ex-espião, chefe da célula secreta da Guarda Revolucionária Islâmica que operava contra Israel no mundo todo, foi despachado para o colo do capeta em ataques aéreos israelenses. Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. Observando essa imagem aí ao meu lado, que poderia muito bem ser substituída por um poste fazendo xixi no cachorro. Toda a quadrilha criminosa está solta e o honesto está preso. Os Paulo Freireanos de QI 83, coitadinhos, podem achar que isso é direita contra esquerda, é rico contra pobre, é branco contra preto. Não, não é. É a nação contra a corrupção. Só isso. No caso do Bando Master, as maravilhas e mistérios nunca cessam. A Gazeta do Povo informa que a Polícia Federal encontrou no celular do banqueiro vigarista Daniel Vorcaro, agora Vorbarato, uma minuta de despacho do Tribunal de Contas da União que previa suspender toda e qualquer decisão do Banco Central sobre o Banco Master, segundo documentos enviados à CPMI do INSS. Entre os mais de 12 mil arquivos extraídos do aparelho, o documento chamou a atenção por indicar uma tentativa de frear a atuação da autoridade monetária no caso. A minuta não possui assinatura nem identificação de autoria. A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, foi acompanhada por um robô humanoide durante um evento na Casa Branca. Fabricado pela IA Figure, o robô caminhou pela sala e se apresentou em 11 idiomas diferentes. Uma escultura de Hércules em madeira, que sobreviveu 1.700 anos submersa, emergiu intacta em Ibiza, na Espanha. A escultura romana foi encontrada em estado excepcional de conservação e o achado ocorreu durante escavações para a construção de 60 moradias sociais na Espanha. A descoberta paralisou as obras ao revelar um dos sítios arqueológicos mais raros já registrados nas Ilhas Baleares. A mais de 100 metros de profundidade, a Finlândia começou a escavar 3 cavernas gigantes. O sistema será capaz de armazenar até 1.100.000 metros cúbicos de água aquecida, funcionando como uma espécie de bateria térmica para o sistema de aquecimento urbano. A tecnologia utiliza cavernas escavadas em rocha para armazenar água aquecida em temperaturas que podem chegar a 140 graus centígrados. Esse calor é capturado de diferentes fontes ao longo do ano e mantido até ser necessário no inverno. O sistema foi projetado para reunir energia de diversas origens e garantir eficiência energética. Impressionado com o nível de desespero dos meliantes togados do fazendão que estão na iminência de verem revelados segredos escabrosos e tentam de tudo para criar uma cortina de fumaça minimamente convincente que distraia a atenção do distinto público. Agora, os fraudadores da lei do fazendão decidiram que você pode estar numa união estável com outra pessoa, mesmo que você não tivesse consciência de que estava vivendo nessa condição. Ou seja,
agora está sacramentado e legalizado e carimbado. Poste faz xixi e cocô no cachorro. A Gazeta Brasil informa que o presidente Jair Highlander Bolsonaro recebeu alta hospitalar na manhã de hoje do Hospital DF Star, em Brasília, onde ele estava internado desde o dia 13 de março. A partir de agora, ele fica na própria residência, no condomínio Solar de Brasília, para cumprir a prisão domiciliar humanitária que, por iniciativa do satânico psicopata golpista lobista que coordenou a fraude eleitoral de 22 e alijou Bolsonaro da reeleição, será por um prazo inicial de 90 dias. O médico responsável, Brasil Caiado, informou que o presidente deixou a unidade por volta das 10 da manhã, hora de Brasília, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro. O Sindicato do Crime Organizado, que atua ilegalmente nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes, debochou dos brasileiros de bem e deixou explícita uma briga de bandidos em andamento internamente, derrubando a decisão do meliante togado terrivelmente crente do pé quente, que havia prorrogado a CPMI do INSS. A pocilga, que decidiu que a comissão deverá ser encerrada na data prevista inicialmente até 28 de março, ou seja, amanhã. Derrotado, o relator, terrivelmente crente do pé quente, votou para manter a liminar dele. E apenas o coleguinha Zé Peruca acompanhou o relator. O placar final ficou em 8-2. A comissão foi instalada para investigar os descontos indevidos nos contra-cheques de aposentados e pensionistas, mas o seu escopo estava sendo perigosamente ampliado para apurar outros temas, como o escândalo do bando Master, que envolve diretamente boa parte, se não a integralidade dos meliantes togados. A revista Oeste informa que o relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS pediu o indiciamento do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do maior ladrão da história do Brasil, do ex-dono do bando Master, Daniel Vorcaro, agora Vorbarato, do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS, e de mais 216 pessoas. O texto final foi concluído na madrugada de hoje. O documento tem 4.400 páginas. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, disse ter chegado ao fim o sonho dos aposentados roubados. Agora, a confirmação empírica de que a água é molhada e de que a gravidade puxa os objetos para o centro da Terra. Metade dos brasileiros considera o Sindicato do Crime Organizado totalmente envolvido no caso do bando Master. O levantamento realizado pelo Instituto Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg, mostrou que 47%, ou quase a metade, do distinto público do fazendão que não tem povo, considera que o Sindicato do Crime Organizado está totalmente envolvido no escândalo do bando Master. O Sindicato do Crime é a instituição que aparece mais comprometida com o escândalo de fraude financeira, na opinião dos entrevistados, à frente do desgoverno Petralha de ocupação e do covil de 513 picaretas e 81 inúteis e covardes. Crasso Nunes Marques, que votou para enterrar a CPMI do INSS, foi sorteado relator no Sindicato do Crime de um novo pedido para forçar a abertura de uma CPI do bando Master. A pocilga já barrou uma tentativa anterior, em decisão do peixe ensaboado com creme Pondes, que virou membro do sindicato por ter sido advogado do maior ladrão da história do Brasil. No primeiro pedido, o peixe ensaboado com creme Pondes decidiu, convenientemente,
que o judiciário não deveria influir nas questões internas do legislativo e manter com a presidência da casa o poder sobre a leitura do requerimento para instalar o colegiado. Os congressistas favoráveis à investigação entraram com um novo pedido que agora será analisado por Crasso Nunes Marques. Mas que ninguém, absolutamente ninguém, tenha nem um fiapo de esperança de que Crasso Nunes Marques, integrante ativo da gangue de meliantes togados e que come na mão dessa turma e que inclusive votou para enterrar a CPMI do INSS, defenda ou mesmo force a instalação de uma CPI do Bando Master. Ele e o filho dele têm 18 milhões de motivos para enterrar esse assunto também. O Space Liberdade informa que essa grana afrodescendente, com origem na JBS e no Master, foi paga durante o período em que Crasso relatava o caso bilionário da JIF. Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Muito impressionado, como sempre, com o Paulo Freireanismo do distinto público do fazendão que não tem povo. Por exemplo, é a tal coisa. Se o presidente Jair Highlander Bolsonaro deu início à fraude do INSS e do Bando Master, por que será que os abafas CPI do Partido dos Traficantes ficaram tão felizes e comemoraram com tanto entusiasmo o fim da CPMI, fazendo o L de ladrões dos aposentados? Hoje, 30 de março de 2026, o portal Conservatism and Elegance informa que toda a liderança do grupo terrorista Hezbollah, incluindo o atual chefe Naim Qassem, foi despachada para o colo do capeta em ataques aéreos israelenses. A Força Aérea de Israel bombardeou vários locais em Beirute, no Líbano, com precisão cirúrgica. O portal ainda aguarda uma confirmação oficial dessa notícia. A revista Oeste informa que os covardes da Guarda Revolucionária do Irã, que não têm coragem nem de mostrar a cara, anunciaram a morte do brigadeiro-general Alireza Tangsiri, comandante da Marinha da Força, afirmando que eles pretendem apresentar o que chamaram de surpresas nos próximos dias e meses. Segundo a Guarda Revolucionária, Tangsiri foi morto enquanto organizava forças e reforçava posições defensivas em ilhas iranianas no Golfo, depois de confrontos que teriam incluído ataques a instalações inimigas e a derrubada de um caça norte-americano. Em comunicado divulgado hoje, o grupo diz que não recuará até a destruição completa do inimigo e a libertação de Al-Quds, numa referência a Jerusalém. A organização afirmou que seguirá atuando com mais força, mesmo depois da morte de seus comandantes, e mencionou líderes históricos do regime, como o Ayatollah Ruhollah Khomeini e o ex-líder supremo Ali Khamenei. Enquanto isso, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que o país está em negociações sérias com um novo regime, mais razoável, no Irã, para encerrar as operações militares dos Estados Unidos naquela região. Segundo Trump, houve grandes progressos nas tratativas. Ainda assim, ele ressaltou que, caso um acordo não seja alcançado em breve, os Estados Unidos poderão intensificar a ofensiva. O republicano condicionou a redução das ações à abertura do Estreito de Hormuz para negócios. A via marítima é considerada estratégica para o transporte global de petróleo. O portal Conservatism and Elegance traz a informação de que a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, confirmou hoje que o Irã está em pânico, implorando ao presidente Trump por um acordo nos bastidores. Segundo ela, não é surpresa que estejamos vendo os elementos remanescentes do regime cada vez mais ansiosos para acabar com a destruição e se sentar à mesa de negociações enquanto ainda podem.
Caroline Leavitt acrescentou que, apesar de toda a postura pública que ouvimos do regime e das notícias falsas, as negociações continuam e estão indo bem. O que é dito publicamente é, obviamente, muito diferente do que nos é comunicado privadamente, disse Caroline Leavitt. Bom, eu não quero ser do contra não, mas só para deixar registrado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste momento afirma simultaneamente que ele venceu a guerra, que ele está atualmente vencendo o conflito, que ele precisa de ajuda para vencer a guerra e que ele não precisa de ajuda para vencer a guerra. Tudo isso para destruir o programa nuclear que ele afirma já ter destruído no ano passado. Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, reverenciando a lembrança do 31 de março de 1964, dia em que os verdadeiros patriotas do Exército Brasileiro, que honravam as calças que vestiam, afastaram ou pelo menos retardaram bastante as pretensões comunistas de se instalarem no Fazendão. Hoje, diante do quadro de absoluta indigência moral, ética, política, militar, econômica e social que tomou conta do Fazendão, fica cristalinamente claro que cada um, ao seu modo, com as ferramentas de que dispunham na época, os presidentes que se seguiram, Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo, procuraram proteger e desenvolver o Brasil e, por isso, merecem todas as nossas homenagens nesta data. Hoje, 31 de março de 2026, e enquanto você pensa na ineptocracia que rege o Fazendão, veja o que o dinheiro roubado pelo bando Master poderia fazer. Pelos cálculos, seria possível fazer uns 80 projetos desses. E a Gazeta do Povo traz a informação de que o laxante Beissola, ao que tudo indica portador de demência em estágio avançado, declarou que o Sindicato do Crime Organizado, que opera ilegalmente nas dependências do antigo STF, lá na Praça dos Três Podres Poderes, está próximo de discutir a descriminalização de todas as drogas. O disparate ocorreu hoje, durante uma entrevista ao podcast Cannabis Hoje Pod, do canal Cannabis Hoje. O meliante togado disse acreditar que ele e os asseclas estejam próximos de discutir a descriminalização geral das drogas, porque eles já têm, inclusive no âmbito da ONU, alguns critérios sobre isso. Segundo ele, a diferenciação do usuário de um traficante de maconha na marca dos 40 gramas foi um passo importante, mas foi só um passo. A Gazeta do Povo informa que os Correios decidiram prorrogar até o dia 7 de abril o prazo de adesão ao plano de desligamento voluntário após registrarem apenas 2.400 interessados até o dia de ontem, um número muito abaixo da meta estabelecida pela estatal. A medida ocorre em meio ao processo de reestruturação da empresa, que busca reduzir déficits e ajudar as contas nos próximos anos. O rombo de 2025 ainda não foi fechado,
mas chegou a 6 bilhões de reais até o mês de setembro. A meta dos Correios é alcançar 10 mil desligamentos em 2026 e outros 5 mil em 2027, como parte de um plano mais amplo de reorganização financeira. A Gazeta Brasil traz a notícia de que a chegada dos 4 astronautas da missão Artemis II ao Centro Espacial Kennedy, aqui nos Estados Unidos, marca um momento histórico na exploração espacial. A missão organizada pela NASA será o primeiro voo tripulado rumo à órbita da Lua desde 1972, retomando a presença humana no ambiente lunar após mais de meio século. Ao longo de mais de 965 mil quilômetros de trajetória, os astronautas testarão sistemas essenciais da nave Orion e do foguete SLS, o Space Launch System, incluindo suporte à vida, comunicação, navegação e resistência em condições de espaço profundo. O investimento no programa supera os 40 bilhões de dólares e representa 2 décadas de desenvolvimento tecnológico. O comandante da missão é Reed Wiseman, capitão aposentado da Marinha dos Estados Unidos, engenheiro e piloto de testes. Com ampla experiência, ele já passou 165 dias na Estação Espacial Internacional e chegou a ocupar o cargo de chefe do escritório de astronautas da NASA. Wiseman combina sólida formação técnica com uma trajetória pessoal marcante. Após ficar viúvo, criou as 2 filhas, uma experiência que, segundo ele, influencia diretamente a forma de ele encarar desafios e tomar decisões. A engenheira Christina Koch é uma das astronautas mais experientes da equipe. Ela detém o recorde de maior permanência contínua no espaço por uma mulher, com 328 dias. Koch também participou da primeira caminhada espacial exclusivamente feminina em 2019. E na Artemis II, ela poderá alcançar um novo marco, fazer parte da missão tripulada que atingirá a maior distância da Terra já registrada. O piloto da missão será Victor Glover, o primeiro negro norte-americano a viajar à órbita lunar. Ex-piloto naval, Glover participou da missão SpaceX Crew One em 2020 e acumulou mais de 6 meses em órbita na Estação Espacial Internacional. Com formação em engenharia de sistemas e operações militares, ele é conhecido pela abordagem metódica e atenção aos detalhes, especialmente em sistemas automatizados de voo. Representando o Canadá, Jeremy Hansen será o primeiro astronauta daquele país a participar de uma missão à órbita lunar. Integrante da Agência Espacial Canadense, ele fará sua estreia em voos espaciais justamente em uma das missões mais importantes da atualidade. Hansen é físico e piloto de combate, com treinamento em ambientes extremos, como cavernas e habitats submarinos, experiências que o prepararam para lidar com situações de isolamento, confinamento e autonomia. São fatores críticos durante a missão. O porta-aviões da classe Nimitz, o USS George H.W. Bush, partiu de Norfolk, na Virgínia, rumo ao Oriente Médio. O navio provavelmente substituirá o porta-aviões Gerald Ford, que sofreu danos no Mediterrâneo Oriental. O Irã convocou todos os funcionários do Google, Nvidia, Apple, IBM, Tesla, Intel e Cisco a deixarem suas empresas até amanhã, quarta-feira, às 20h, horário de Teherã. Depois disso, eles começarão a explodir as instalações. A Guarda Revolucionária Islâmica ameaçou as principais empresas de tecnologia norte-americanas na região, acusando-as de serem cúmplices da agressão dos Estados Unidos e de Israel contra o país. No portal Conservatism and Elegance, a informação de que o presidente Donald Trump confirmou que assim que os Estados Unidos deixarem o Irã, o Estreito de Hormuz será automaticamente reaberto.
Aliás, o presidente norte-americano postou hoje na plataforma dele, a Truth Social, a seguinte mensagem, abre aspas. Todos aqueles países que não conseguem obter combustível de aviação por causa do Estreito de Hormuz, como o Reino Unido, que se recusou a se envolver na operação de eliminação da liderança do Irã, tem uma sugestão para vocês. Primeiro, comprem dos Estados Unidos, nós temos de sobra. Segundo, criem um pouco de coragem, vão até o Estreito e simplesmente o tomem. Vocês vão ter que começar a aprender a lutar por conta própria. Os Estados Unidos não estarão mais lá para ajudar vocês, assim como vocês não estiveram por nós. O Irã foi essencialmente devastado. A parte mais difícil já foi feita. Vão buscar o próprio petróleo de vocês. Presidente Donald J. Trump. Fecha aspas. Na Gazeta do Povo, a informação de que o comandante da Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, Esmail Qaani, postou uma mensagem na plataforma X na qual ele elogiava as várias frentes que enfrentam Israel no atual conflito no Oriente Médio, fazendo ameaças aos israelenses. Pouco depois, a rede social suspendeu a conta de Qaani, alegando violação das suas regras. Esmail Qaani escreveu que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sonhava em expandir o cinturão de segurança na região, mas o fogo inteligente e corajoso dos irmãos do Hezbollah no norte e dos Houthis no sul expôs as falsas promessas do regime aos colonos. Ele fazia referência aos ataques do grupo terrorista libanês aliado de Teherã e dos rebeldes Houthis do Iêmen a Israel, desde que israelenses e norte-americanos iniciaram uma ofensiva contra o Irã no dia 28 de fevereiro. Esta edição do CL News está terminando. E mais uma coisinha. O fazendão, cujos governos sempre misturaram política com futebol, se prepara para mais uma Copa do Mundo. E pelo andar da carruagem, o que se sabe é que este indivíduo satânico, psicopata, golpista, lobista, é considerado um dos 12 piores homens do mundo. Os outros, claro, jogam na seleção brasileira. Até a próxima. O Velho Testamento, as origens da Revolução, a Era de Ouro, o auge do conhecimento, a consolidação, estratégias que funcionam, o renascimento. A nova era começa aqui. Acesse agora 700 gigas para explodir sua cabeça. Escaneie e acesse tudo.